eu não recomendo que arquitetos e designers de interiores comecem pelo V-Ray. E eu sei que parece algo meio contraditório, ou algo que eu não falaria, né? Logo eu, a defensora número 1 do V-Ray, falando que eu não recomendo que as pessoas comecem pelo V-Ray. Tati, o que está acontecendo? A senhorita bateu a cabeça? Não bati a cabeça, já vou te explicar, tá? Queridos, eu gosto de construir sempre junto com vocês a história toda, tá? Então, vamos pensar comigo. O que é, de fato, um arquiteto ou um designer de interiores que renderiza da forma certa? Como é que a gente poderia pensar isso? Eu vejo que um profissional que renderiza da forma certa é um profissional que entende a importância de cada etapa, né? Que sabe que um render bom não depende só do V-Ray. V-Ray é parte importantíssima, mas o render não depende só dele. É aquele profissional que, quando olha uma imagem, consegue identificar o que está faltando e como ajustar. Então, daqui a pouco, ele olha um render que ele fez e ele viu que tem uma coisa que não está deixando o render realista. Só que um profissional que sabe renderizar da forma certa entende o que está faltando na imagem. Porque eu entendo que muitos de vocês, às vezes, fazem um render, não está realista o suficiente, mas aí tu fica batendo cabeça pensando, mas o que eu fiz de errado aqui? Por que não tá realista? É ou não é assim? A gente fica ali, poxa vida, o que eu posso fazer para melhorar essa imagem? Eu não sei. Só sei que não tá bom o suficiente ainda. Pois é, o profissional que sabe renderizar, ele entende. Ele entende muito bem o que tá faltando. É um profissional que consegue também ficar muito mais confiante no seu trabalho, né? Que tem muito mais qualidade também no seu trabalho. É um trabalho muito mais perfeito, porque ele sabe exatamente quais botões ele precisa apertar para a imagem sair certa. E ele entende que esses botões não são só os botões do V-Ray. Agora, um arquiteto ou um designer de interiores que renderiza da forma errada. Como é que é renderizar da forma errada? Eu acho que isso aí vocês sabem, né? Parabéns pela produção de conteúdo em seu Instagram e sua área de... Muito obrigada. Muito obrigada, Ivan. Muito obrigada. Gente, um arquiteto ou um designer que renderiza da forma errada vai ser aquele profissional que acha que saber de V-Ray é o suficiente, tá? Que vai pensar assim. E com minha licença poética, é um profissional que vai estar sempre com aquele render mediano, tá? Sempre com um render comumzinho, assim. E mesmo sabendo mexer no V-Ray, mesmo tendo a técnica, né? Mesmo ele sabendo apertar botões, aquele render não fica bom o suficiente. E ele não sabe o que fazer para o render ficar melhor. Quando uma pessoa renderiza da forma errada, essa é a sensação. Não sei o que eu errei, mas não tá bom. E por que eu tô trazendo esses pontos para vocês? Para vocês entenderem que saber renderizar e fazer um render ultra realista não depende só do V-Ray. E sempre quando a gente fala de renderização, a gente frisa muito o V-Ray, né? A gente sempre fala que o V-Ray é o software que traz mais realidade, ele que transforma a modelagem em foto. Só que se eu não sei coisas anteriores a isso, meu render não vai sair bom. Primeiro, porque vai te fazer entregar um trabalho pior, se tu só souber V-Ray. Então, quem sabe, quem entende que renderizar não depende só do V-Ray, vai entregar um trabalho com mais qualidade, vai ter um projeto muito mais alinhado, inclusive com a parte executiva, com o projeto executivo. E a Julissa já matou a charada. E eu vou aproveitar o gancho e vou dizer que eu já tive muitos alunos que já sabiam as configurações do V-Ray. Porque às vezes, meus alunos, eles compram o curso, eles pulam para o V-Ray. Tem várias coisas antes, mas eles pulam para o V-Ray. Quando eles fazem isso, acontece o seguinte: eles entendem as configurações de materiais, eles entendem de iluminação, eles sabem qualidade de render, mas ainda assim o render não fica realista. A gente precisa saber configurar iluminação, qualidade de render, material, cena. Claro que precisa, é essencial que a gente saiba fazer isso. Mas o render não vai sair bom se eu só souber isso. Porque antes de eu começar pelo V-Ray, eu preciso saber outras coisas. Ai, Tati, mas então é tão complexo assim? É tanta coisa que eu preciso saber? Não, esse que é o ponto. No momento que tu aprende isso uma vez, não tem como desaprender. São aprendizados rápidos e eu vou te contar todos eles daqui a pouquinho.
Não tem como desaprender. Aprendeu uma vez, vai saber fazer sempre. Com tudo, todos os dados que eu vou te dar daqui a pouquinho. Então, assim, o principal erro mesmo de quem quer aprender a renderizar é começar pelo V-Ray. Porque não é lá que começa, é antes. Apesar do V-Ray ser responsável pelo realismo, sozinho ele não vai fazer mágica. Não mesmo. Então, qual que é a forma correta? De que forma que eu devo fazer? A melhor forma é aprender, como eu falei, ao invés de aprender primeiro o V-Ray, tu vai aprender duas coisas antes. A primeira coisa, e a gente já tem uma live sobre isso, que é a gente precisa aprender a observar a realidade. Eu preciso entender como a vida funciona para conseguir passar isso para o software. Porque não adianta nada eu saber configurar e criar um material se eu não sei como esse material deve ser. Como que eu devo fazer o inox aqui da minha bomba, da cuia? Ó, ele reflete muito, mas ao mesmo tempo ele é acetinado. Então é assim que eu preciso reproduzir ele. Observar a realidade. Sobre isso, nós já falamos em uma outra live, como eu já disse, tá? E a segunda coisa, a primeira coisa é observar a realidade e observar como um todo, como a iluminação entra no teu espaço, como que os materiais se comportam na realidade, na vida real. E a segunda coisa é a modelagem, é saber modelar de forma realista, é saber utilizar o SketchUp. Porque a Julissa antes falou, ali no Instagram, num comentário do Instagram, ela falou assim, não adianta nada saber usar o V-Ray se eu não sei mexer no SketchUp. E esse que é o problema. O problema é esse aqui, ó, que a Fran trouxe. A gente acha que a gente sabe usar o SketchUp. A gente sabe criar linha, a gente sabe criar volume, pronto, sei usar o SketchUp. Próximo, não deve ser assim. A modelagem, ela é extremamente subestimada, mas ela é tão importante quanto a renderização. Então, não adianta eu saber fazer uma configuração incrível de render se eu não tenho uma modelagem à altura. Então, por isso que eu falo que a gente não pode começar pelo V-Ray. A gente tem que começar pelo SketchUp. Porque o SketchUp, eles têm vários detalhes que fazem com que o realismo aconteça. Se eu não fizer esses detalhes dentro do SketchUp, não há V-Ray que salve. Não há. Não tem como. Eu quero abrir agora para vocês aqui um projeto meu e contar algumas coisinhas para vocês. E eu quero mostrar para vocês neste projeto, que é um projeto, o nosso projeto mais recente, eu acho, que inclusive foi totalmente aprovado. E eu quero contar para vocês os detalhes e o que faz com que uma modelagem seja bem feita. Eu vou falar aqui alguns itens que a gente precisa levar em consideração, tá? O primeiro deles, óbvio, são os blocos de qualidade. Não adianta eu ter um penso de projeto incrível. Se eu vou colocar uma plantinha aqui que é para ser um ficus, eu coloco uma coisa toda dura, né? Que não é realista. Se eu coloco esses bloquinhos de decoração feios, que não representam a realidade, porque isso aqui dá toda a diferença, ó. Quando eu olho toda essa composição, eu enxergo toda a diferença. O pessoal do Instagram, eu tô compartilhando a tela, tá? Então, se vocês quiserem, acesse o link da bio para acessar aqui a live comigo. Então, ó, plantinhas, o celular com a tela ligada, tem um óculos aqui em cima. Isso aqui faz toda a diferença, ó. Nosso corrimão bem desenhado, quadrinhos bem modelados também. Olha só. Então, a primeira coisa que a gente precisa cuidar e levar em consideração são, sim, os bloquinhos. Eles precisam ser bons. Senão, de nada adianta. Como é que eu vou conseguir mostrar para o meu cliente no final essa ideia, né? Eu preciso conseguir mostrar para ele. Ah, esse projeto tá lindo mesmo. Obrigada, Fran. Essa é a primeira coisa, os blocos, tá? Depois, a gente tem os plugins também, que vão nos ajudar na modelagem de alguma forma. Quero morar aí nessa cena. Ai, vocês são muito fofas também. Mas tá lindo esse projeto mesmo. Segunda coisa são os plugins. Tem alguns plugins que facilitam a nossa modelagem, né? Então, tem coisa que, ao invés de eu precisar fazer manualmente, os plugins fazem para mim. Como, por exemplo, ajustar a textura nesse meu painel que eu tenho aí atrás. Tem plugin que faz isso, que é o Texture Positioning Tools, inclusive. Esse é um dos principais. Eu vou escrever aqui para vocês. Positioning Tools. Esse não pode faltar. Eu consigo ajustar a textura, consigo rotacionar a textura, consigo ganhar tempo quando eu utilizo os plugins. Então, os plugins que eu me adaptar
Tem os principais? Claro que tem. Mas assim, os plugins que tu mais se adaptar. É importante trabalhar com eles, porque eles são ferramentas que se acoplam ao nosso SketchUp e fazem com que a gente consiga trabalhar melhor, mais rápido e de forma mais realista. Então não tem por que não usar uma coisa que nos facilita. Concorda comigo? Acho que não dá para negar, né? Essa é a segunda coisa. Item 3, que não pode faltar de jeito nenhum e que faz, com certeza, a modelagem ser bem feita, é utilizar, claro que isso já entra um pouquinho em materiais, tá? Mas é utilizar texturas seamless. O que são texturas seamless? Texturas sem emendas. Então, eu tenho aqui, ó, este painel todo. Vocês enxergam alguma emenda de chapa aqui, que não sejam os frisos que eu criei? Em altura, no tapete, tem alguma marcação de que dá para ver que a textura está se repetindo? No linho, a textura está se repetindo, ou pelo menos dá para ver que ela está se repetindo? Não. Por quê? Porque eu estou usando uma textura seamless. O que é uma textura seamless? Textura sem emenda. Então eu consigo usar uma textura sem emenda, então não vai ficar parecendo que o meu linho é um porcelanato, que às vezes acontece, né? A gente vê ali uma imagem em que aquilo se repete tanto que parece um porcelanato, porque não está bem feito. E a gente consegue isso buscando materiais, buscando imagens sem emendas, né? Que elas sempre deem uma continuidade. Então, mesmo que ela se repetir, ela não vai parecer que ela está se repetindo. Então, é muito importante usar esse tipo de textura para conseguir o resultado que a gente quer, e isso ajuda muito também. Outra coisa que é importante demais e que é aqui que vocês pecam, porque vocês mexem no V-Ray, vocês mexem no SketchUp, e vocês até sabem fazer exatamente isso aqui, ó. Se eu pedir para vocês se aplicarem, é muito capaz de vocês conseguirem fazer igual, né? Pegando esse aqui, pegando base, indo por escala, mas tem um problema: camadas, grupos, componentes. São 3 coisas aqui. Vamos começar com grupos e componentes. Cada item, essa TV, ela precisa ser um grupo. Os bloquinhos aqui, as decorações precisam ser grupos. O tapete é um grupo diferente. O piso é um grupo diferente da parede, que é um grupo diferente da cortina, que é um grupo diferente do painel, que é um grupo diferente do piso, que é um grupo diferente dos plafons, que é um grupo diferente do painel, que é um grupo diferente do sofá, que é um grupo diferente. Grupos diferentes para tudo. Precisa estar tudo em grupo, não pode ter nada solto. Se tiver uma linha solta, já está errado. Por quê? Porque vai dar problema depois e tu vai perder muito tempo. E pode dar problema no render também. Precisa ter grupo de tudo. E componente, Tati? Qual a diferença entre grupo e componente? Componente a gente usa quando repete. Então, aqui que eu tenho 2 poltronas exatamente iguais, elas são um componente. O que eu mudo nessa, vai mudar nessa automaticamente. Automaticamente. Precisa mudar. Isso é um componente. Isso aqui é um grupo. Grupo, 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 grupo. Agora, eu lembro que eu falei de camada também, né? Não adianta eu separar tudo. Claro que já ajuda muito eu ter tudo em grupos, né? Tudo separadinho em grupo. Cada porta é um grupo, a TV é um grupo, o porta-retrato é outro grupo e assim por diante. Plantinha é um grupo. Só que eu preciso também ter isso catalogado em camadas. Ter uma camada para piso, então se eu precisar, porventura, ocultar o piso, eu consigo simplesmente desligando a visualização da camada. Eu não preciso selecionar e ocultar e fazer não sei o que, a gente vai pelas camadas. Sabe por que camada é muito bom também? Porque eu coloco todas as minhas decorações. Imagina tudo isso aqui, tudo isso pesa, né? Você sabe que modelagem bem feita, que decoração bem feita pesa na modelagem. Então eu consigo botar todas as minhas decorações, todos os meus ornamentos numa camada chamada decoração, por exemplo, e eu consigo ocultar essa camada para que quando eu estiver modelando, criando alguma coisa, eu possa desativar essa camada. Ela fica invisível e aí não pesa na hora de modelar. Então, conforme... Eu só vou ligar a camada de decoração quando eu for renderizar. Porque senão eu não preciso dela. Eu não preciso pesar a minha modelagem com ela. Posso deixar a camada oculta nesse tempo, né? Então, isso também é muito bacana, que a gente consegue fazer esse desenvolvimento, a gente consegue, de fato, trabalhar e deixar com que o programa funcione mais rápido se eu trabalho em camadas. Então, trabalhar com camadas é essencial, não pode faltar. E eu quero ver se vocês notaram outras coisas que tem aqui também nessa modelagem, tá? Deixa eu ver se vocês visualizam. Cadê? Aqui, ó. Tem rodapé. Aqui o piso a gente não mudou, é o piso existente. Então, a gente reproduziu o rodapé que já existe.
Sabe o que mais a gente tem aqui, ó? Interruptor. Tomadinha aqui embaixo. Interruptor aqui. Porque senão o que acontece? Eu não penso nisso. Esqueço que existe interruptor e tomada, porque eu tô fazendo um projeto e ele tem que ficar lindo. Aí depois, esse interruptor tá na obra, o que tu vai fazer com esse interruptor? Onde que tu vai colocar esse interruptor? Se tu não pensou nisso antes. E aí o cliente vai olhar o teu render e vai dizer, mas por que eu não posso deixar assim? Funcionalidade, tem que ter, então tem que mostrar isso no nosso render também. Para ficar realista, isso aqui existe na vida real. Vai estar lá, os clientes vão ter que usar. Tá vendo isso aqui, ó? Esse quadrado que a gente tem aqui? Eu não sei se vocês veem meu mouse. Vocês veem meu mouse? Responde aí para mim se vocês veem meu mouse. Aqui. Eu não consigo saber. Tem um quadradinho ali atrás da nossa estante, né? Eu estou escondendo o CD ali. E eu já tenho que ter isso pensado aqui, porque quando o cliente aprova esse ambiente, ele aprova todo o ambiente, já está pronto. Daqui a gente vai para execução, daqui a gente vai para o projeto executivo e depois executar isso aqui de fato. Ah, vocês veem o mouse, perfeito. Então, eu preciso já levar tudo isso em consideração, ó. Tomadinha, aqui tem outra. Se tem rodapé, tem que pôr rodapé. Se tem cortina, tem que pôr cortina. Se tem esquadria, tem que pôr esquadria. Bonitinha, bem feita. Que é assim que é na vida real. Assim que acontece na vida real. Fran falou, não pensar nesses detalhes antes vira pepino na execução. Quem for executar pode acabar fazendo do jeito que achar melhor e depois coloca a culpa no projeto. Bem isso mesmo. Então a gente precisa pensar em todos esses detalhes. E, de novo, pensando em execução, claro que sim. Mas lembra que a gente está falando de render perfeito aqui. Que identificação que o cliente vai criar num ambiente que não tem as coisas que sempre tem? Como é que eu vou ligar raios isso aqui se eu não tenho tomada aqui embaixo? Como que eu vou fazer? Entende que às vezes ele pode não aprovar um projeto porque ele não está vendo a tomada aqui, que era só tu colocar o bloquinho simbolizando? A outra coisa que vocês já viram muito aqui que não pode faltar é a decoração. Eu vou até mostrar outro ambiente para vocês aqui. Vamos para o dormitório do casal, que também foi 100% aprovado. Olha só. O que seria dessa estante se eu apresentasse para a cliente essa estante sem decoração? Pensando que a cliente me falou que ela queria estante para colocar os livros dela, porque ela tem muitos livros. Quando eu trago os livros aqui, mostrando a composição, sugerindo já como que ela pode armazenar esses livros, trazendo isso já na memória dela, não fica muito melhor? Quando ela entende como que ela pode botar aqui as decorações, quando ela entende que esse cabide que eu tenho aqui é para pendurar um casaco mais pesado em dias de frio, para poder deixar ele fora do armário, ser mais fácil de pegar. A gente precisa pensar nesses detalhes e mostrar os detalhes para os clientes. Olha só, se essa aqui vai ser uma mesa de trabalho, então eu já coloco um notebook ali em cima, porque vai ser mais fácil do cliente conseguir se imaginar. Fora que o render fica mais realista, porque na vida real acontece essa baguncinha boa aqui. E de novo, interruptor, tomada, rodapé, tudo aqui. Aqui, ó. Se eu vou ter interruptor aqui, eu tenho que botar. Não posso aparecer com esse interruptor depois ali e o cliente não saber que ele ia existir, né? Decoração, tudo aqui. Tudo. Bem feito. Como tem que ser. Ficou bonito esse projeto, né? Ah, eu também acho. Não é à toa que foi aprovada de primeira. Outra coisa legal também é observar de fato a realidade. Como eu já falei para vocês, isso é muito importante. E nesse caso, quando eu falo de observar, é assim: vai olhar foto de ambiente pronto, tá? Entra no Pinterest e olha foto de ambiente pronto. O que tem de decoração? Às vezes, para também não pesar muito a mão, deixar algo mais leve, saber o que colocar, dá uma olhadinha nessas fotos que vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. Então, ó, eu consigo pensar que aqui eu vou fazer uma composição de duas coisas, eu vou botar um porta-retrato, vou deixar aqui uns livros, né, umas revistas meio abertas e tal. Isso também é super importante a gente colocar. E outra coisa, e agora eu quero que vocês prestem toda a atenção do mundo aqui. Olha bem para mim. Eu vou falar uma frase, vocês levem essa frase para a vida de vocês, para a vida. Tá bom? Combinado? Linha não aparece no render. Repete comigo. Linha não aparece no render. Linha não aparece no render. Não adianta. Se eu fizer nesse meu hack que eu tenho aqui, as portas encostando uma na outra só com uma linha lá no SketchUp, não vai aparecer no render. Na real, eu preciso deixar um espaçamento de ali 3, 4 milímetros, porque na vida real é assim que acontece.
tem que ter esse espaçamento. Senão, não fica real. Ó, aqui o espaçamento, ó. Ó o espaçamento. Porque aqui, por exemplo, vocês enxergam que tem um acabamento 45. Não sei se pelo YouTube vai dar para enxergar. Mas aqui tem um acabamento 45. Só que, na vida real, não existe um espaçamento, né, entre o 45. Fica grudadinho. Então, eu só fiz uma linha só para o sentido da textura. Tá vendo que não aparece? Que existe uma linha ali? Isso é porque linha não aparece no render. Eu preciso criar a espessura. Para fazer esses frisos, eu não simplesmente criei uma linha. Eu criei linhas, eu fiz profundidade para aí dar esse sentimento, essa sensação que eu quero passar. Não basta ter só linha, eu preciso ter profundidade, senão não vai aparecer no render. Entenderam? Isso, Vitor perguntou, eu uso o V-Ray, que para mim é o melhor renderizador do mundo, que é o que deixa de fato realista desse jeitinho aqui que a gente tá vendo, tá? Então guardem isso, linha não aparece no render, não aparece. Eu preciso criar profundidade para isso aparecer e ficar bem realista. Senão, simplesmente ia ter um negócio grande aqui, sem eu entender direito o que era. Eu preciso criar essa profundidade, criar espaçamento, tudo bem certinho. Isso é essencial, tá? E por último, o último cuidado que tu precisa ter, mas não menos importante, e aí já é linkando um pouco com o V-Ray também, é que é muitíssimo importante que a gente cuide. Eu não sei se vocês já viram que no SketchUp existe sempre a face branca e a face azul. Concorda comigo? Face branca e face azul. Face azul tá sempre do lado de dentro, e é assim que deve ser. Eu preciso cuidar para que sempre a face azul, ou cinza, enfim, esteja do lado de dentro da modelagem. Se ela estiver do lado de fora, meu vidro vai dar problema, meu espelho vai dar problema, vai ficar preto, não vai renderizar certo. Então, eu preciso ter esse cuidado na modelagem para que o render saia certo, tá? Sempre a face branca para o lado de fora, face cinza ou azul para o lado de dentro, para que não dê nenhum tipo de problema, tá? E aí a gente consegue ter um resultado desses aqui, que vocês conseguem enxergar que é uma composição entre boa modelagem, bons blocos, boas configurações, boa iluminação, é uma junção de tudo. Boa configuração de materiais, tudo isso. Então, para conseguir um resultado como esse no V-Ray, não basta só saber V-Ray. Precisa saber V-Ray e precisa dominar o SketchUp. Por isso que eu falo que eu não aconselho e não recomendo que arquitetos e designers comecem pelo V-Ray, porque precisa começar antes. Precisa começar pelo SketchUp, pela modelagem e pela visualização também, certo? Bom, eu tenho certeza que daqui vocês vão sair preparadíssimos para arrasar agora em melhorar muito os renders de vocês, levando cada um desses itens em consideração. Eu quero que vocês arrasem agora fazendo renders maravilhosos, baseados nisso tudo que eu falei para vocês. Espero que vocês tenham anotado, tópico por tópico, da importância de se usar a modelagem a teu favor para que o render no final saia bonito, porque não, de novo, é uma balança. Eu preciso ter um bom render e preciso ter uma boa modelagem, um bom SketchUp, né? Eu preciso ter os dois bem balanceados, porque se eu só tenho render e não tenho modelagem boa, não vai ser um render bom. E se eu só tenho uma modelagem boa e não sei renderizar, também não vai ser um render bom. Bom, meus queridos, para hoje era isso. Muito obrigada pela presença de vocês até aqui. Coloquem em prática, me marquem mostrando vocês colocando em prática, que eu quero ver de verdade vocês aplicando tudo isso. Combinado? Um beijo